Antes dos palcos iluminados, dos figurinos marcantes e das canções que atravessaram décadas, havia algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. 4 pessoas tentando encontrar seu lugar no mundo. O ABBA não nasceu como um fenômeno, mas como um encontro improvável entre histórias distintas, carregadas de experiências reais, inseguranças e sonhos. A imagem que o público conheceu, alegre, sincronizada, quase perfeita, foi construída ao longo do tempo, mas por trás dela existiam camadas que raramente eram mostradas. O sucesso veio, mas junto com ele vieram também pressões, escolhas difíceis e momentos de introspecção. Essa não é apenas a história de uma banda famosa, mas de indivíduos que, através da música, encontraram uma forma de se expressar, se conectar e, em muitos momentos, lidar com aquilo que não conseguiam dizer em palavras. Na Suécia do final dos anos 1960, os caminhos de Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agneta Fältskog e Annie Frid Lyngstad começaram a se cruzar de forma gradual. Cada um já trazia sua própria trajetória. Benny e Björn tinham experiência musical e uma forte ligação com composição, enquanto Agneta e Frida já eram reconhecidas por suas vozes marcantes. A união não aconteceu de forma instantânea, mas foi construída com ensaios, apresentações menores e muita experimentação. Havia química musical, mas também diferenças de personalidade que precisavam ser equilibradas. Aos poucos, o grupo encontrou uma identidade própria. Em 1974, com a vitória no Eurovision Song Contest, tudo mudou. O ABBA deixou de ser uma promessa local e passou a ser um nome conhecido internacionalmente. Esse momento marcou o início de uma fase intensa, onde o crescimento foi rápido e as expectativas aumentaram na mesma proporção. Com o sucesso vieram as turnês, as gravações constantes e a exposição global. O público via energia, leveza e músicas envolventes, mas a rotina por trás disso exigia muito mais do que talento. Viajar constantemente, lidar com agendas apertadas e manter a performance em alto nível cobrava um preço emocional. Cada integrante lidava com isso de forma diferente. Alguns encontravam na música um refúgio, outros precisavam de momentos de silêncio para se reorganizar internamente. Ainda assim, havia um compromisso coletivo com o trabalho e com o público. As canções continuavam sendo produzidas com cuidado e o grupo mantinha um padrão que se tornou referência. Mesmo diante das dificuldades, eles conseguiram criar uma conexão genuína com as pessoas, algo que foi essencial para a longevidade de suas músicas. As relações pessoais dentro do grupo também passaram por transformações. 2 casais faziam parte da formação, o que inicialmente parecia fortalecer a união, mas com o tempo trouxe desafios. Convivência intensa, pressão profissional e mudanças individuais influenciaram essas relações. Separações aconteceram e continuar trabalhando juntos exigiu maturidade e respeito. Esse talvez seja um dos aspectos mais impressionantes da trajetória do ABBA. A capacidade de manter o profissionalismo mesmo em momentos delicados. As músicas, inclusive, começaram a refletir essas fases. Letras mais introspectivas e melodias com tons diferentes surgiram, mostrando que a banda evoluía não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. O público, mesmo sem conhecer todos os detalhes, percebia essa mudança na profundidade das canções. O fim do grupo não aconteceu de forma abrupta, mas como um processo natural. Aos poucos, os integrantes foram seguindo caminhos diferentes, explorando novos projetos e priorizando aspectos pessoais. Não houve um grande anúncio ou um evento marcando o encerramento, simplesmente chegou um momento em que continuar já não fazia sentido da mesma forma. O último álbum refletia esse clima mais introspectivo, quase como um fechamento silencioso de ciclo. Ainda assim, o legado já estava consolidado. O ABBA havia deixado uma marca profunda na música pop, influenciando artistas e conquistando fãs em diferentes partes do mundo. O silêncio que veio depois não apagou o que foi construído, apenas abriu espaço para que cada um seguisse sua própria jornada. Com o passar dos anos, a relação com a fama mudou. Alguns integrantes optaram por uma vida mais reservada,
longe dos holofotes, enquanto outros continuaram envolvidos com a música de diferentes formas. Projetos individuais surgiram, novas parcerias foram exploradas, e o tempo trouxe uma perspectiva diferente sobre tudo o que havia sido vivido. A distância permitiu reflexão. Aquilo que antes era rotina intensa passou a ser lembrança. E como acontece com muitas histórias, o tempo também trouxe uma certa reconciliação com o passado. Não necessariamente entre eles apenas, mas com a própria trajetória que construíram juntos. O ABBA deixou de ser apenas uma banda ativa para se tornar parte da memória cultural de várias gerações. Décadas depois, a possibilidade de um retorno parecia improvável, mas não impossível. Quando finalmente aconteceu, não foi movido apenas pela nostalgia, mas por uma vontade genuína de revisitar aquele universo com maturidade. O projeto Voyage trouxe novas músicas e uma proposta inovadora de apresentação, combinando tecnologia com a essência do grupo. Mais do que um retorno, foi uma forma de encerrar a história com intenção. Não havia mais a urgência de antes, nem a pressão de provar algo. Era um reencontro com o próprio legado. A recepção mostrou que o vínculo com o público permanecia forte, mesmo após tantos anos. As canções continuaram ressoando, agora com novos significados. No fim, o que torna a história do ABBA tão marcante não é apenas o sucesso ou os números impressionantes, mas a humanidade presente em cada etapa. Eles não eram personagens perfeitos, mas pessoas reais lidando com escolhas, mudanças e emoções ao longo do tempo. A música foi o elo que conectou tudo isso, servindo tanto como expressão artística quanto como forma de comunicação. Ao ouvir suas canções hoje, é possível perceber diferentes camadas, algumas mais leves, outras mais reflexivas. E talvez seja isso que mantém o ABBA relevante. A capacidade de transformar experiências humanas em algo universal. Porque no fundo, por trás de cada melodia, existe sempre uma história que continua ecoando.